graças te damos porque Jesus Cristo, Jesus o Cristo prometido, o Messias anunciado por Moisés, pelos profetas nos Salmos, em Provérbios, ele se revelou conosco e falou conosco como ele falou com essa mulher samaritana. E nós, como ela, confessamos que ele é o verdadeiro profeta. Ele é a salvação que veio do povo de Israel, filho de Abraão, filho de Davi. Ele veio para salvar não somente Israel, mas o mundo inteiro, povos de todas as nações, não somente os samaritanos, mas também os brasileiros e os gaúchos. Salva-nos, Senhor, pela Tua palavra. Nós também queremos beber desta água. Fale conosco para que venhamos beber, para que nunca mais tenhamos sede. No nome de Cristo eu oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens em Lucas capítulo 22. É a parte de 16 da nossa série Os Últimos Dias de Jesus. Exposição de Lucas 22, versos 31 a 34. O título do nosso sermão é uma notícia muito boa. A notícia é que Jesus ora por você. Jesus ora por você. Então vamos ler dos versos 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aí. Amém. Bom, primeiro vamos lembrar do contexto em que esse aviso de Jesus aconteceu. Eles estavam numa noite de quinta-feira, celebrando a festa da Páscoa. Era uma quinta-feira à noite. E vocês lembram que a festa da Páscoa era uma festa dos israelitas, dada por Deus a Moisés, onde eles celebravam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, para que fossem um povo consagrado ao Senhor. E os israelitas tinham a obrigação de todos os anos, no dia 14 do mês de Abib, que era o primeiro mês do calendário deles, eles tinham a obrigação de viajar até o templo de Deus, que ficava em Jerusalém, e nesse templo os sacerdotes levitas sacrificavam cordeiros e tinham essa grande festa, e tinham que comer uma ceia que incluía o cordeiro, pães ázimos e ervas amargas. Era uma ceia espiritual, com significado espiritual. Cada elemento da ceia, o cordeiro, a erva amarga, o pão, tinha um simbolismo espiritual, e, portanto, quando eles participavam daquela ceia, eles se fortaleciam espiritualmente. Todo ano, judeus que moravam não só em Israel, mas que moravam em outros países, outras partes do Império Romano, viajavam para Jerusalém para celebrar essa festa e participar dessa ceia. Inclusive, isso tem a ver com a pergunta que a mulher samaritana faz para Jesus. A mulher, não sei se vocês sabem, mas os samaritanos, esse povo, existe até hoje, e eles continuam, tem aqueles que se convertem, mas aqueles que não se convertem continuam a adorar a Deus no monte, no mesmo monte que essa mulher samaritana, fazendo sacrifícios de animais até o dia de hoje. E aí é isso que a mulher samaritana queria saber. Jesus, eu sou samaritano, eu sou samaritana,
E eu quero saber se realmente eu tenho que ir para Jerusalém, adorar a Deus em Jerusalém. Essa é a pergunta dela. E Jesus responde que sim, porque aquele culto, aquela adoração, aquela festa da Páscoa que existia em Jerusalém, não tinha sido inventado pelos homens, era algo ordenado por Deus através de Moisés. Seria mais ou menos alguém se perguntar hoje em dia: eu tenho que celebrar a ceia do Senhor? Aí eu vou te falar, ó, isso não é questão da igreja presbiteriana, não foi a igreja presbiteriana que inventou a ceia do Senhor, assim como não eram os judeus que tinham inventado a festa da Páscoa. Era uma festa ordenada por Deus, por meio de Moisés, assim como a ceia do Senhor não foi inventada por mim, mas é uma ordenança de Deus para o povo do Novo Testamento, ordenado por Cristo. Então, como no Velho Testamento, a aliança mosaica só acabou com a morte de Jesus, até a morte de Jesus, o povo de Deus tinha que celebrar aquela Páscoa, viajando para Jerusalém, para poder comer da ceia da Páscoa, que era servida pelos sacerdotes levitas. E aí, no meio dessa ceia, Jesus ensinou várias coisas para os apóstolos, se despedindo deles, porque naquela mesma noite, a noite da quinta-feira, Jesus seria preso, ou seja, a Páscoa era celebrada à noite, e logo depois Jesus seria preso. Então, aqui é a última conversa entre Jesus e os seus apóstolos, antes dele ser preso. Jesus foi preso na madrugada, entre a quinta-feira e a sexta, e ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, esse aqui é o último dia que os apóstolos estão tendo com Jesus, antes dele ser preso na madrugada. Então, é um momento, de certa forma, de muita tristeza para os apóstolos, não porque eles já estavam sabendo de tudo que aconteceria, na verdade, eles não queriam muito aceitar muito bem, mas era um dia de festa em que estavam não só os apóstolos de Jerusalém, não só os moradores de Jerusalém, mas havia ali judeus do mundo inteiro. Então deveria ser um momento de celebração, mas ao mesmo tempo para os crentes em Jesus seria um momento de grande tristeza. E em meio a essa despedida, o Senhor Jesus dá um aviso para o seu apóstolo Simão. Ele diz para Simão no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, Simão, deixa eu dar um aviso para você. Satanás vos pediu, ele queria te destruir. Simão, Simão, Satanás queria que você se perdesse, que você fosse lançado no inferno. É basicamente isso. Ele pediu para te esmagar. E aqui nós vemos uma realidade muito profunda das Sagradas Escrituras, que é a realidade da soberania de Deus, que Satanás, para agir, Satanás precisa que Deus autorize ele a agir, no sentido de que Satanás não tem como fazer nada que vá além do que Deus autorize. Isso é uma realidade que a gente encontra no livro de Jó. Vocês lembram do livro de Jó? Para Jó sofrer isso, aquilo, outro, tinha que Deus autorizar. Tem gente que pensa que Deus e Satanás são forças iguais, uma lutando ali na igualdade, como você vai, né, aquela queda de braço, já viu aquela queda de braço, está os dois ali muito fortes. Isso não existe, ok? Satanás, comparado com Deus, é menor do que uma formiguinha debaixo dos seus pés, ok? Sabe aquela barata que fica te perturbando ao redor de você? A hora que você quiser, você faz assim, ó, pô, acabou. A hora que você quiser. Então, Satanás, ele pode ser mais forte do que o homem. Ele realmente é mais forte do que o homem.
Agora, que Deus é onipotente. Um dos atributos de Deus é a onipotência. Ele pode tudo. Então, Satanás, para se movimentar daqui até aqui, é porque Deus deixou. Então, comparado com Deus, ele é um zero à esquerda, um ninguém. Ele é uma barata tentando brigar com o elefante. O elefante foi assim, pô, acabou, está esmagado. Então, preste atenção nas palavras de Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Olha só que derrotado. Ele é tão derrotado, ele tem que pedir autorização. Deus, eu posso fazer algo contra você? Aí Deus fala, pode. Tá bom, vou fazer. Olha só que fracassado. Não existe ninguém mais derrotado, mais humilhado no universo do que Satanás. É a humilhação em pessoa. Todos os dias ele é humilhado. E aí, Satanás queria destruir Pedro. Satanás queria que Simão fosse arrastado para o inferno. E nós sabemos, com base nos 4 evangelhos, que Simão já tinha sofrido outras tentações antes. Por exemplo, quando Jesus revelou para Simão que ele iria ser crucificado, Simão começou a dizer, não, Senhor, você não pode morrer. Você não pode morrer. E aí começou a entrar aquela ideia na cabeça que Jesus não ia morrer de jeito nenhum. E Jesus repreendeu, mostrando que aquilo era uma influência satânica na cabeça de Simão, não pelo mero fato de que o amor dele por Jesus, mas porque a ideia de que pode existir um evangelho sem cruz, a ideia de que pode existir uma salvação sem Jesus morrer, sem cruz, a ideia de um evangelho que não é centrado na cruz de Cristo, é uma ideia satânica, é uma ideia diabólica. Ou seja, Satanás já vinha tentando colocar coisa na cabeça de Pedro. Então o Senhor Jesus dá um aviso para ele, Simão, Simão, Satanás queria te destruir. E aí vem o bem-aventurado mais, no verso 32, ele queria, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí tem algo que muita gente se confunde aqui, ó. Porque no verso 32, ó, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele diz, e tu quando te converteres, aí esse quando te converteres, muita gente se pergunta, então quer dizer que Simão Pedro ainda não era convertido? E quando te converteres, será que ele não era convertido ainda? Bom, a resposta é não, ele já era convertido. Como é que a gente sabe que ele já era convertido? Primeiro, porque no verso 32, você vê que ele já tinha fé. Porque o pedido de Jesus ao Pai é para que a tua fé não desfaleça. Então a pressuposição é que ele já tinha fé, e a intenção de Satanás era destruir essa fé que ele tinha. Então ele já tinha a verdadeira fé. Então qual é o significado da palavra conversão? Bom, na Bíblia, converter, a gente costuma falar assim, fulano se converteu, né? Mas quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a conversão inicial, né? Só que a palavra converter na Bíblia, ela significa basicamente se arrepender. Se arrepender. Que inclui aquele arrependimento inicial, mas você tem que passar a sua vida se arrependendo. Então, pense, por exemplo, no carro, né? Você dirige o carro, aí quando vocês falam assim, a conversão para a esquerda. O que quer dizer conversão para a esquerda? Quer dizer que você estava indo nessa direção, aí você girou o carro e foi para cá.
Não é isso? Conversão. Bom, na Bíblia, a ideia de pecado é isso. Pecado quer dizer que você está indo na contramão de Deus. Deus está mandando você vir para cá, você está indo para lá. Deus está mandando você vir para cá, você está indo para lá. Aí está a sua vida inteira assim, até que chega um momento que você vai converter o seu carro. Quer dizer, você vai se arrepender. Só que isso não acontece só da primeira vez. Todas as vezes que você peca, você tem que se arrepender. O arrependimento não é um ato único na vida cristã, mas é um ato contínuo. Então, nesse sentido, a gente tem que estar constantemente convertendo, ou seja, se arrependendo. Então, conversão na Bíblia é todo ato de arrependimento, independentemente se foi o primeiro ou se foi o 15º. As muitas vezes que a gente tem que se converter, a gente tem que se converter todos os dias, se arrepender todos os dias. Não no sentido daquela conversão inicial, quando a gente teve o nosso primeiro encontro com Jesus, mas no sentido de levar a vida cristã continuamente se voltando para agradá-lo. Então, todas as vezes que você peca, você tem que se arrepender. Você não pode falar assim, não, eu pequei, mas eu não preciso me arrepender, porque eu já me arrependi há 15 anos atrás. Não, não é só 15 anos atrás. É todos os dias. Todas as vezes que você cai, você deve se arrepender. Então, o teor da oração do Senhor Jesus, no verso 32, é que o apóstolo Pedro, que já era convertido, o apóstolo Pedro, que já era crente, ele sofreria uma queda, ele sofreria um desvio do caminho, e nessa queda profunda, nesse desvio, a intenção de Satanás, veja que existe uma intenção de Satanás, era arrastar Pedro para a destruição eterna, era fazer Pedro se perder, mas o Senhor Jesus interviu, o Senhor Jesus fez algo por Pedro, que impediria Pedro de se perder. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que Satanás não consiga na sua vida o que você queria. Ou seja, Pedro, você vai pecar, você vai cair, o barco vai se balançar, vai parecer que você vai se perder, mas ali, na hora correta, eu, Pedro, vou trazer você de volta e vou te conduzir de volta para mim, de forma que será impossível que a sua fé desfaleça. E vê que esse impossível que a sua fé desfaleça não é algo que procede da força do próprio Pedro, não é algo que procede do mérito do próprio Pedro, mas é algo que Jesus faz por Pedro, que impede que ele se perca. E dentro disso, eu quero que vocês reflitam aqui, que isso que Cristo faz por Pedro, essa oração que Cristo faz por Pedro, e que impede Pedro de se perder, que impede Satanás de ter toda a força que ele queria contra Pedro, é uma promessa que Cristo faz a todos os crentes. Isso que Cristo faz aqui por Simão, faz parte de uma promessa que ele fez a todos os crentes. E nós vamos ver essa promessa, por exemplo, em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, verso 38 ao 40. Olha o que Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E nós vemos no verso 37 também, eu não li aí, mas verso 37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, você vê aí que existe uma promessa no verso 40 sobre aqueles que creem em Jesus. Ele diz que aqueles que creem em Jesus recebem a vida eterna. Presta atenção nessa palavra eterna. Veja que a vida eterna não é algo que você recebe só quando você morrer. Ele está dizendo que a vida eterna é algo que você recebe no momento que você crê. O que crê nele tem a vida eterna. Ele repete isso várias vezes no Evangelho de João, muitas vezes. Eterno significa que não tem fim. Ou seja, a vida que você recebeu de Deus é uma vida que não acaba, não tem fim. E, portanto, existe uma promessa aqui nesses versos de que todo aquele que nele crê é uma promessa de vida não só para aquele momento, mas é uma promessa de vida eterna. E é por isso que ele diz no verso 39 que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca. Ele está prometendo que todos que vêm até Jesus não podem mais, Jesus não tem como perdê-los. Jesus não tem como perdê-los. E por isso no verso 37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqueles que vão até Jesus, eles não têm uma promessa de vida só até aquele momento, mas depois podendo perder essa vida. Existe uma garantia de Jesus que aqueles que recebem a vida uma vez, eles não podem mais perdê-la. Não por causa da sua própria força. Aí que está o grande X da questão. Não é por causa da sua própria força, mas é porque Jesus prometeu fazer algo por você, que é não permitir que você se perca. E vocês sabem que essa foi uma das grandes questões de debate no tempo da Reforma Protestante, no século XVI. Vocês sabem que existiu um monge chamado Martim Lutero, e esse monge chamado Martim Lutero, ele vivia um grande conflito. E qual era um grande teor do conflito dele? Porque dentro do sistema católico romano, existe um entendimento de que a justificação, ela é pela fé e ela é também pelas obras. E o monge Martim Lutero levava isso muito a sério, e ele ficava perturbado no mosteiro com o seguinte: bom, eu estou salvo agora, mas agora eu pequei. Então, se eu pequei, eu perdi a salvação. Então, eu tenho que ir lá me confessar com o confessor, o padre, e eu vou lá confessar. Só que aí eu acabei de confessar, o padre falou: reza tantas Ave Maria, faz isso, faz aquilo outro. Só que aí, no dia seguinte, ele já tinha pecado de novo. Ele falou: pô, então não adiantou aquilo lá, eu tenho que voltar a me confessar de novo. Chegou um tempo que esse homem estava tanto no confessionário, que o padre virou para ele e falou: Lutero, faça algo muito grave antes de voltar de novo, que não estou aguentando mais você, toda hora aqui se confessando. Então só volta aqui quando você fizer algo muito grave. Que tanto pecado é esse dentro desse mosteiro que você comete, está toda hora vindo me falar: ah, briguei com não sei quem,
pensei tal coisa. Mas por quê? Ele vivia numa profunda ansiedade de não ter certeza se ele é salvo ou não é. Porque aquele sistema não garantia certeza, era um sistema de salvação que você nunca sabe se você realmente está salvo ou não está. Esse foi uma das grandes fontes de perturbação de Martinho Lutero. E até que ele teve um encontro com o sistema de salvação realmente apresentado na Escritura, que ensina que o justo viverá pela fé. Ou seja, a sua salvação não depende de algo que você faz, mas depende de algo que Cristo faz por você. Você não é o seu próprio Salvador, o seu Salvador é Jesus. Por isso que quando você crê nele, a fé inicial aqui, aquele que crê nele, tem uma promessa de Jesus. Jesus está dizendo: eu nunca vou te abandonar. Por isso que nós devemos crer que tem duas expressões que é utilizado para resumir isso: uma vez salvo, salvo para sempre, ou outra expressão que é a perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que conheceram Jesus Cristo uma vez, eles têm uma promessa que Jesus Cristo sempre irá preservar você até o fim. E vocês podem ver isso também na Bíblia, que todos os que se desviam na Bíblia, aqueles que se desviam da verdade, a Bíblia sempre vai trazer uma explicação de que esses que se desviaram, esses que morrem incrédulos, é porque, na verdade, eles nunca foram. Por exemplo, nesse mesmo capítulo aí, João capítulo 6, verso 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12. Capítulo 6, verso 70. Não vos escolhi vós 12, ele está falando dos 12 apóstolos. Eu não escolhi vocês 12 para ser apóstolos, mas um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. E no verso anterior aí, verso 64, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar. Então veja aqui, quem era o que o havia de entregar, quer dizer, Judas Iscariote, estava no grupo dos que não criam. Então, Judas Iscariotes, nos 4 evangelhos, não é que ele era alguém que cria, mas aí ele deixou de crer. Ou seja, ele não era como Pedro, ele era alguém que nunca cria. Como diz o verso 64 e o verso 70. Judas é chamado aí, quem era o que o havia de entregar, quem eram os que não criam? O diabo. Por isso Jesus chama, um de vós é o diabo. Então, o apóstolo Pedro, ele cria em Jesus de verdade, ele fazia parte do grupo das ovelhas, ele era um discípulo verdadeiro, e por isso ele tinha uma promessa de vida eterna, não só lá no começo, mas de que ele nunca iria se perder. Mas eu repito, não pela força dele, mas pela força da oração, da intercessão de Jesus. Então, aqueles que creem, têm a mediação de Cristo ao seu favor. Simão, Simão, eu roguei por você. Então, se você quer saber porque ao longo da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, você pode ter se fraquejado, você pode ter caído, você pode ter se confundido, mas antes de Satanás conseguir o que ele queria com você, acontece alguma coisa que você vê que você se renovou.
aí você volta para os caminhos. Isso não é porque você é o fortão, meus irmãos, mas é porque Jesus ora por você todos os dias. E por isso que você pode descansar. Porque se você tem verdadeira fé nele, você tem como saber não somente sobre o agora, você tem como saber sobre daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, quando eu tiver com 134 anos, eu sei que eu vou continuar sendo servo de Deus. Como é que eu sei? Porque Jesus ora por mim. Por isso que eu sei. E por isso que eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso me desesperar, porque Cristo me prometeu que Ele nunca me lançaria fora. Ele me deu a vida, não é vida temporária, Ele me deu a vida eterna. E vocês veem que foi isso que Ele falou também para a mulher samaritana. Ele falou: mulher samaritana, se você beber essa água daqui, que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, é uma garantia de preservação final. Preservação final. Glórias a Deus por isso, que nós podemos dormir sabendo que nós nunca vamos nos perder. E aí, por isso que não faz sentido assim, mas como é que nunca vai se perder? E se essa pessoa abandonar a fé? E se essa pessoa se tornar incrédulo? O ponto aqui é exatamente: eu roguei por ti para que isso não aconteça, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, é impossível que isso aconteça. Repito, não porque você é forte, mas porque Jesus é forte. E se você quer, Jesus sabe moldar a sua vida, Ele sabe o que precisa ser feito para que a tua fé não desfaleça. Mas ao mesmo tempo, então, aqui nós vemos, pode voltar para Lucas 22, um grande contraste entre a fraqueza de Pedro e Satanás querendo explorar e se aproveitar dessa fraqueza, e a força de Jesus, a onipotência de Jesus, capaz de preservar o homem fraco até o fim. Esses são os dois pontos. E aí, meus irmãos, vocês têm que entender que a doutrina da perseverança dos santos, uma vez salvo, para sempre salvo, ela não é, portanto, aqui um motivo para sermos relapsos, ou um motivo para fazermos o que quisermos. Vocês veem, nós temos que entender aqui que a graça de Jesus impedindo Pedro de se perder não significa que o pecado de Pedro era pequeno. Isso é um erro que muita gente acha. Tem muita gente que acha que se Deus perdoou, então quer dizer que aquilo foi pequeno. Não. O perdão de Deus que é grande. Não é que os pecados são pequenos. Eu quero que a gente reflita um pouco aqui sobre a seriedade e a profundidade do pecado que Simão Pedro cometeu. Então, vamos falar sobre isso aqui agora. Em primeiro lugar, Simão não era qualquer um. Se tinha alguém que tinha a obrigação de entender as palavras e o ensino de Jesus, este era Simão. E na Bíblia é um agravante quando você comete um pecado, quando você já deveria saber. Na Bíblia, nem todos os pecados têm a mesma intensidade. Então, por exemplo, um novo convertido fez algo. Eu que já sou macaco velho, sou pastor, sou cristão há muitos anos, é mais grave se eu fizer. Então veja bem, o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus por
3 anos, ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo, que é o mais alto cargo que existe na igreja. Pedro ouviu e viu coisas que nem os outros apóstolos viram. Por exemplo, a transfiguração de Jesus. Só estava presente na transfiguração de Jesus 3 apóstolos, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro teve um privilégio ali que nem os outros 9 apóstolos tiveram. Pedro viu Jesus multiplicar os peixes dele, da pescaria dele, que não estava bem o negócio, o trabalho dele. Pedro viu Jesus multiplicar o pão. Pedro ouvia Jesus pregar todos os dias. Pedro viu Jesus expulsar demônios. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro estava lá vendo tudo acontecer. O sermão profético que Jesus profetizou sobre o fim do mundo, sobre a destruição de Jerusalém, só tinha 4 apóstolos. Ou seja, e Pedro estava lá. Então ninguém podia dizer que conhecia, que andava, que era mais próximo do que Jesus, do que Pedro. Esses 12 apóstolos, eles eram muito íntimos de Pedro, de Jesus. E olha só o que Jesus tinha acabado de falar para os apóstolos. Ele tinha acabado de dizer, volte aí, vocês estão em Lucas 22, verso 28, olha só o que Jesus disse para os apóstolos: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Muitas vezes nós confessamos a doutrina da divindade de Cristo, que é verdade, Cristo é Deus, mas muitas vezes nós esquecemos que Cristo também é e era homem, e que Cristo, como homem, em sua natureza humana, ele tinha uma mente humana, ele tinha sentimentos humanos, e Cristo se sentia triste, ele se sentia alegre, ele se sentia traído. Cristo tomava um susto quando determinadas coisas, sabe quando vocês já tiveram uma situação que alguém fala algo para você muito terrível, alguém te ofende de forma muito grave, e você fica triste, às vezes você fica dias pensando naquilo, você não consegue se esquecer. Cristo sentia isso. Jesus, ele era ofendido constantemente pelas pessoas, e ele agradece, ele reconhece: vós, Pedro, João, Tomé, no verso 28, os apóstolos que estavam aí, vocês são os que têm me acompanhado. Ou seja, quando os fariseus me humilhavam, vocês eram meus amigos que estavam lá comigo. Quando eu curava as pessoas e as pessoas eram ingratas, quando Jesus expulsava um demônio e virava um chefe da sinagoga, dava risadas e falava: você está expulsando porque você é um endemoniado. Era Pedro e João que estavam lá com Jesus para ser o seu amigo e ouvir o desabafo de Jesus. Eles ouviam o quanto Jesus se sentia triste. Se você não crê que aconteciam essas conversas, você precisa estudar a doutrina da humanidade de Jesus e ler mais os Salmos. Tem salmos que Jesus fala sobre Judas Iscariotes. Ele era o meu amigo que caminhava no templo comigo. Nós comíamos juntos. E eles estavam sempre com Jesus. Eles foram humilhados juntos. Eles estavam sofrendo oposição juntos. Meus irmãos, Jesus foi humilhado até pela família dele. Diz lá em João capítulo 7 que nem mesmo seus irmãos criam nele e começaram a debochar de Jesus. Mas ele estava lá sempre com seus amigos, Simão Pedro. Então Simão passou anos vivendo isso com Jesus.
E agora Jesus está falando, Jesus vai falar: apóstolos, discípulos, meus amigos, está chegando o meu pior momento. Está chegando o meu maior momento de dor. O meu maior momento de vergonha. O maior momento em que os homens imundos, sacerdotes corruptos, vão me humilhar, vão me cuspir, vão bater em mim. Então, por favor, Simão Pedro, fique aqui e ore. É o que vai acontecer depois. Olha só o tamanho do sofrimento de Jesus no verso 44. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo. Naquele momento que ele mais precisava, Simão Pedro foi dormir. No seu momento de maior angústia, nenhum de seus amigos estavam lá para apoiá-lo. Foram dormir. Mas aí, quando Pedro não tinha que dormir, aí ele ficou acordado. Quando ele tinha que ficar acordado, ele dormiu. E quando ele tinha que dormir e fazer alguma coisa, ele ficou acordado. Porque depois que Jesus foi preso naquela noite, verso 54, então prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Então Pedro está meio confuso, ele está acompanhando de longe, agora ele não consegue dormir. Prenderam Jesus, ele vai acompanhando de longe para ninguém ver, mas ele já não consegue dormir. Meu Deus, prenderam Jesus, e agora? Verso 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Não sei quem ele é. Meus irmãos, esse pecado de Pedro não é um pecado pequeno. Esse era o momento mais humilhante da vida de Jesus. Jesus aqui não estava sendo humilhado e sendo preso por qualquer um. Jesus aqui foi preso pelos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os levitas, que foram instituídos desde o tempo de Moisés. Moisés falou: vocês vão ser os sacerdotes para ensinar a Bíblia para o povo. Então Jesus está sendo preso de madrugada, como se fosse um bandido perigoso, pelos principais líderes religiosos daquele tempo, os sucessores de Arão. Esses homens são sucessores de Arão, o braço direito de Moisés, e eles estão prendendo Jesus como se ele fosse um bandido. E Jesus, e Pedro, que já viu Jesus pregar, que viu Jesus ressuscitar morto, que chorou com Jesus, ele não tem coragem, diante de uma criada, ele não tem coragem de dizer que ele conhece Jesus. Ele não tem coragem de assumir que ele foi salvo por Jesus, diante de uma criada, ou que a serva lá da casa. O homem está com tanto medo
que ele tem vergonha de Jesus, não simplesmente perante os poderosos, mas diante de pessoas irrelevantes na sociedade. Ele não tem coragem de defender o amigo dele de tamanha injustiça. Jesus que fez tudo para ele. Jesus que até salvou os negócios dele. Jesus que curou os familiares dele. Ele não tem coragem de se posicionar e de defender Jesus. Meus irmãos, no momento que Jesus mais deveria ter apoio, o momento que seus amigos mais precisam de você é quando eles estão sendo injustiçados. O momento que a sua mulher, o seu marido, os seus filhos mais precisam de você é quando eles estão sendo injustiçados, e Pedro não teve coragem de confessar Jesus perante uma serva. É igual você negar Jesus apavorado perante alguém pequeno, uma faxineira que você nem conhece. Ele está negando. Meus irmãos, olha tudo que Pedro fez, Jesus fez por Simão. O nome dele, Pedro, foi o nome dado por Jesus. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus exaltou Pedro. E aí que está o agravante, porque Jesus nega a Pedro, não como um indivíduo comum, mas a função de Pedro. Qual é a função de um apóstolo? Era ensinar Jesus. Essa era a função. Então não era nem como um cristão comum, porque você pode ser um cristão comum, mas você não é um apóstolo. A principal função do apóstolo era fundar a igreja. E o fundador da igreja não tem coragem nem de dizer que ele conhece o Senhor. A queda de Pedro, então, foi muito grande. A queda de Pedro foi muito profunda. A queda de Pedro foi muito vergonhosa. E, aliás, essa é uma das evidências da veracidade dos 4 evangelhos. Porque se os apóstolos fossem escrever histórias mentirosas, eles deixariam de fora as partes que os deixariam envergonhados. Vocês sabem como que é mentiroso, né? Mentiroso, ele vai contar a história. Mentiroso não conta uma história se rebaixando. Mentiroso conta uma história quando ele é o melhor. Então, os apóstolos, se eles estivessem mentindo, não ia ter essa história aqui. Ia ter a história de que ele foi muito fiel. Ia ter a história de que ele foi o bambambam. Se Tomé estivesse mentindo, ele não ia contar para ninguém que ele foi incrédulo. Mas essas histórias são verdadeiras, e vocês devem entender, meus irmãos, que o fundador do cristianismo, o grande apóstolo Pedro, os grandes apóstolos, os 12 apóstolos, eles não estiveram com Jesus na noite em que ele foi traído. E aí eu quero que vocês reflitam também o que pode ter passado pela cabeça de Pedro nesse momento, à luz do que nós lemos nos 4 evangelhos. Vocês têm que entender que a queda de Pedro foi grande, mas a queda foi grande porque a tentação foi grande. Como assim a tentação foi grande? Tenta se imaginar na posição de um cristão daquela época. Meus irmãos, se você é um cristão naquela época, no tempo que Jesus esteve na terra, o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, mas andar com Jesus, caminhar com Jesus, significava contrariar todos os principais líderes religiosos da época. Então Satanás atacou Pedro, e nós podemos ver os ataques de Satanás contra Jesus ao longo dos evangelhos. E esses ataques, então,
teriam criado vida na mente de Pedro? Pedro poderia começar a pensar: será que eu não fui enganado? Será? Porque todos os líderes religiosos estão contra eles, estão contra Jesus. Espera aí, eu estou seguindo esse Jesus, mas os sacerdotes, filhos de Levi, descendentes de Levi, sucessores de Arão, estão ensinando que ele é um falso profeta. E agora, se eles conseguiram prender Jesus, será que eu não fui enganado? Será que ele é realmente quem ele diz que é? Meus irmãos, seguir Jesus naquele contexto não era só seguir Jesus, mas era se posicionar contra o mundo inteiro. Se ele é o Messias, por que os líderes de Israel estão contra ele? Ele fez milagres, sim, mas os magos do Egito também não realizaram sinais e prodígios? E se for verdade que ele faz milagres por Beelzebu, como dizem os fariseus, será que Jesus está certo e os fariseus estão errados, se os fariseus são reconhecidos por todo o mundo como os grandes santos? Será que Jesus está certo se ele está dizendo que vai morrer crucificado, a pior forma de morte do Império Romano? Meus irmãos, vocês têm que entender que a tentação era grande, porque eles, os 12 apóstolos, estavam discordando do mundo inteiro, e eles ouviam as palavras dos fariseus: vocês seguem o falso profeta endemoniado. Quem, apóstolo Pedro, dos sacerdotes que creem na Escritura, crê em Jesus? Sabe quem crê em Jesus, apóstolo Pedro? Essa gente ralé e pobre, que não conhece a Bíblia. Essa gente ralé e pobre, que não segue as tradições dos nossos pais. Essa gente miserável, samaritano, olha os vagabundos com que seu Cristo anda. Ele anda com prostituta, com mulher ruim da vida. Ele anda com gente pecador, com gay. Ele é um beberrão e você segue esse homem, contrariando tudo que os principais sacerdotes dizem. Simão Pedro, João, vocês são enganados. Esse homem é um amigo de samaritanos. Ele anda fala com prostituta. Olha só essa mulher da vida. A mulher adúltera ia ser apedrejada, ele defendeu. Desde quando esse homem defende Moisés? Isso é um herege. Desde quando um amigo de samaritanos idólatras que fica conversando com mulher sozinha pode ser o Salvador de Israel? Ele vai morrer crucificado como um indigente. Se esse homem fosse abençoado por Deus, se ele fosse o Cristo, por que ele nasceu? Não tinha nem onde nascer, nasceu numa manjedoura. E que história é essa de que nasceu de uma virgem? Pode ler essas acusações dos evangelhos, não estou inventando, são as acusações. Nasceu de uma virgem. Nós não temos razão em dizer que, na verdade, Maria se deitou com um samaritano. Está lá nos evangelhos. Você é samaritano, Jesus. Tua mulher, tua mãe, é uma meretriz, você é um filho de uma meretriz. É o que eles chamam Jesus no Evangelho, o endemoniado. Vocês têm que entender, meus irmãos, que quando Jesus foi preso, ao mesmo tempo que via a graça de Deus, esse era o ataque de Satanás. E as palavras dos fariseus iam entrando na lembrança.
Será que ele realmente é quem ele diz que é? Você está contra os religiosos. João capítulo 6, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você o conhece, Simão? Aqueles pensamentos. Não, eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. Quem sabe os fariseus não estão certos. Quem sabe nós não fomos enganados. Isso tudo não passa de uma seita. E ele começou a se desesperar. E vinha outra pessoa, você conhece? Ele dizia, eu não sei quem é esse homem. Eu não sei quem ele é. Meus irmãos, o que o apóstolo Pedro tinha para saber que Jesus era o Cristo? Ele não tinha o apoio dos sacerdotes, ele não tinha o apoio do Império Romano. O que Pedro tinha como saber para saber que Jesus era o Cristo? Eu vou te dizer o que Pedro tinha para saber. Ele tinha a Escritura. Ele tinha a Bíblia e a experiência com Jesus, cumprindo a Escritura. O Messias não pode falar com prostitutas. Então talvez vocês tenham se esquecido de Raabe, fariseus hipócritas que ignoram a Escritura. Não foi Raabe salva? Raabe é prostituta? O Messias não pode falar com pecadores só na interpretação dos sacerdotes, porque está escrito, misericórdia quero e não sacrifícios. O Messias não pode ter nascido de uma virgem. Então vocês negam Isaías, eis que a virgem conceberá? O Messias não pode ter nascido humilde e pobre? Então vocês se esqueceram do que está escrito. Eis que ele vem pobre e manso, montado no jumentinho. Eis que tu, Belém de Judá, a menor das cidades, de ti sairá o rei. Meus irmãos, o apóstolo Pedro estava assim contra o mundo, mas ele tinha vivido e andado com Jesus, e de uma coisa ele podia ter certeza: ele estava contra o mundo, porque ele estava com a Escritura, com a Bíblia. E isso era a única prova que eles tinham de que Jesus era a verdade. Todo mundo podia estar com Jesus, mas tinha uma coisa que Jesus tinha ao seu lado: as profecias das Escrituras. O Messias não pode morrer? Então rasguem Isaías 53 da Bíblia de vocês. O Messias não pode ser humilhado? Então rasguem o Salmo 22. Então tudo que Pedro tinha de tentação só tinha força de tentação para quem não conhecia a Escritura de verdade. Como é no mundo de hoje. Tem muita posição religiosa que vai ter aparência tentadora só se você tirar os olhos das Escrituras. Todo mundo segue essa religião. Todo mundo faz isso daqui. Tem um Vaticano lindo, esplendoroso, roupas bonitas. Aí eu vou naquela igrejinha lá, no fundo, contrariando a minha família. Se os teus olhos não estiverem na Escritura, Jesus não vai ser atraente. A tentação vai fazer sentido se você não estiver na Escritura. Você o conhece, Simão?
não o conheço. Até que verso 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galho cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então olha só que coisa incrível. Pedro estava lá no lado de fora, Jesus estava lá dentro sendo julgado pelos sacerdotes. Toda aquela confusão na mente de Pedro, Pedro negando Jesus. E aí no meio de tudo isso, Pedro ouviu o canto do galo. E quando o galo cantou, Jesus lá dentro, sendo julgado pelos seus inimigos, olha só o que Jesus faz. Virando-se o Senhor, Jesus sabia onde Pedro estava, o que ele estava fazendo. Jesus estava sendo negado por Pedro, mas ainda assim, ele não se esquece de Pedro. Ele virou na hora e olhou dentro dos olhos de Pedro, que estava lá na distância. Meus irmãos, que olhar deve ter sido isso? Você estava lá na distância e naquele momento canta o galo. E aí Jesus se vira e olha dentro dos seus olhos. E Pedro, com esse olhar, foi conduzido ao arrependimento. Então, meus irmãos, o mundo pode ter tudo, ele pode ter todo o esplendor, ele pode ter o sacerdócio, eles podem ter o poder, mas uma coisa eles não têm: eles não têm o olhar de Jesus, e eles não têm as palavras de vida. Lembrou-se de Pedro da palavra do Senhor. Essa é a diferença entre a palavra do Senhor e a palavra das falsas religiões. As palavras das falsas religiões são morte. As palavras de Jesus, a lembrança dela nos conduz ao arrependimento. E assim nós, meus irmãos, nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela sim foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Mas o fundamento dos apóstolos não é o fundamento de homens fortes, mas é o fundamento de homens pecadores e miseráveis, que foram salvos pela graça de Deus. Esse, meus irmãos, é o fundamento dos apóstolos. Não porque Pedro é forte, não porque São Pedro é muito grande, mas porque, sendo pequeno, Jesus o salvou. Por isso eu tenho muito orgulho, muita alegria de dizer: eu confesso a mesma fé do grande apóstolo Pedro. Eu confesso a mesma fé do grande São Pedro. Porque se há esperança para São Pedro, há esperança para mim. Eu sou como Pedro. E por isso, eu não idolatro Pedro. Ele é o grande apóstolo Pedro, porque ele teve um grande Salvador. Então, esse exemplo aqui é esperança para mim, porque se a igreja fosse edificada por um homem perfeito, eu pensaria: a igreja é para os perfeitos, e portanto não é para mim. Então veja que até na queda de Pedro, Cristo edifica a sua igreja. Na queda de Pedro, Cristo nos ensina que a igreja não é a igreja dos fariseus,
mas é a igreja dos pecadores. A igreja é a igreja de Raabe, como ensinaram a lei e os profetas. Essa é a rocha da igreja, e é sobre ela que nós fomos edificados. Deus seja louvado por Pedro, que edificou a igreja cristã sobre a rocha da graça de Deus, e não sobre a rocha dos méritos humanos. Vamos orar.